7h36, agora sim a gente vai para a entrevista, ele já está por aqui, como eu anunciei, o secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Guto Silva, já começa com a pergunta. Secretário, é o seguinte, os contratos da Econorte, Viapar e Ecocataratas, eles terminam no dia 26 de novembro, e os contratos da Caminhos do Paraná, Rodonorte e Ecovia, no dia 27. 15 obras dessas estradas esperadas pelo Governo do Paraná não estarão prontas no fim desses contratos. Isso foi destaque nessa semana na Gazeta do Povo. Essas obras são tratadas como dívidas de duas concessionárias de pedágio do Anel de Integração. São Viapar e Caminhos do Paraná, 3 obras da Viapar. Eu quero pelo menos listar aqui as 3 obras da Viapar. A duplicação da BR-158 entre Preabiru e Campo Mourão, o contorno de Arapongas e o contorno de Jandaia do Sul. Como é que nós vamos garantir, depois do contrato terminado, as empresas de mala pronta vão embora, abandonam tudo? Será que elas vão cumprir essas obras? E aí tem mais um monte de obras da Caminho do Paraná que eu não listei aqui. Dá pra pôr a mão na garganta desses caras, depois da gente ter pago aí mais de 20 anos o Paraná sangrando, e agora os caras saem e largam coisa por fazer? Bom, Paulo Caetano, o pedágio tem sido o grande ponto de atenção do governo do estado. Os contratos terminam de 27, 28 agora de novembro. E nós vamos para a justiça novamente, né? O Paraná foi lesado já por esse modelo de contrato há muitos anos, há uma série de pendências judiciais, e essa é mais uma delas, da qual o Estado, nós acreditamos que foi lesado, e há todo o encaminhamento de várias obras não acabadas, e o que nós precisamos fazer é justamente ter agora um plano de saída, né? Um plano de mudança de contrato. Haverá uma série de judicializações, o Estado como ferido nesse processo, nós veremos pedir indenização, questões criminais contra as empresas que estão. Já uma série de demandas, né? Algumas foram para leniência com o Ministério Público Federal, outras correm na Justiça, e seguramente essa falta de obras já acordadas também seguirão esse rito. Como é que nós estamos vendo a questão do pedágio? Nós temos um divisor de águas que é dia 28. De 28 para trás, nós temos questões judiciais, temos que receber o patrimônio das empresas, guincho, ambulância, a praça de pedágio, as câmeras, isso tudo é patrimônio fica como patrimônio do Estado, e naturalmente a nossa preocupação é fazer essa saída das empresas para a entrada da próxima que vai para o leilão. Então acho que o desafio nosso é justamente nesse período nós acreditamos seja de um ano, como é que nós manteremos as estradas do Paraná, manutenção, serviço de guincho, serviço de patrimonial, serviço de saúde, para que no final do ano a gente tenha, todo ano, mas especialmente no final de ano que tem época de grandes chuvas, né, tradicionalmente, férias escolares e safra no Paraná, super safra. O ponto crítico sempre é de dezembro, janeiro e fevereiro das nossas rodovias. Então nós estamos já trabalhando. Ontem mesmo temos um grupo de trabalho formado, todo dia temos reuniões para discutir todos esses pontos, que é a saída das empresas antigas, esperando um novo leilão para que as empresas novas possam entrar no nosso novo modelo de concessão. Enquanto isso, nós temos um intervalo, nós sabemos exatamente se é 12 meses, 11 meses, 10 meses, 9 meses, mas o Estado precisa assumir as rodovias e poder garantir minimamente condições de trafegabilidade, de segurança e assim por diante. Lembrando, grande parte das rodovias são federais, então nós estamos fazendo esse trabalho também com o DENIT, não são estaduais e algumas estaduais. Mas para não dormir de topo, o Estado está correndo atrás justamente para garantir minimamente condições, sobretudo, eu acho que uma das questões mais importantes, questão de saúde, né, de atendimento na rodovia e guincho, os serviços da rodovia. Então esse é o grande olhar nosso agora, é justamente sair de um contrato para que a nova concessão possa ser inserida. Agnaldo Vieira. Guto, eu vou entrar numa outra questão que sempre é recorrente, principalmente em Maringá, o alto custo do valor dos combustíveis, né? Às vezes nós temos a distribuidora aqui em Maringá e esse mesmo combustível chega em Paranavaí mais barato, é vendido mais barato do que aqui em Maringá, então é uma luta de décadas porque que o preço do combustível em Maringá ele é mais caro. Em virtude disso, o governo retirou algumas taxas do combustível e ficou aí espremido os governos estaduais sobre baixar ou retirar o ICMS do combustível. Como é que está essa proposta para o governo? O que o governo estadual, especificamente o governador Ratinho Júnior, pensa a respeito disso para tentar diminuir e fazer a parte do Estado reduzir o combustível? Olha, Aguinaldo, o que a gente percebe é a inflação, está comendo o salário de todo mundo. Gasolina cara, energia cara em função
a crise hídrica, o supermercado, falta de demanda, não é só do Brasil, mas no mundo todo tem inflação. Então você vai no mercado, parece que é preço de aeroporto, é tudo muito caro. Isso abre essa discussão muito forte porque o meu salário não está conseguindo dar conta do orçamento do mês. Na questão do combustível específico, é importante dizer assim, que entrou a questão do ICMS. O ICMS, o governador tem que baixar o ICMS. A alíquota do ICMS do Paraná são há 7 anos a mesma alíquota. Tá? E aqui tem um componente importante. De 65% do orçamento do Estado, da receita do Estado, provém do ICMS do combustível, ICMS da telefonia e ICMS da energia elétrica. Energia elétrica subiu o preço, telefonia muita demanda pela pandemia e ICMS combustível aumentou a receita do Estado. A receita desse ano passado nós tivemos um problema de receita. Esse ano a receita do Estado aumentou. Só que numa proporção ainda maior aumentou a despesa com a saúde em função do Covid desse ano da pandemia. Nosso déficit previsto para esse ano é 1,5 bi. Então, com toda essa ampliação de arrecadação em função da inflação, o parque instalado de lei de TI, que ainda tem, nós vamos desinstalando, mas dentro de uma realidade da pandemia. Ainda o custo é muito alto. Mas a grande discussão, a raiz da discussão é interessante, é um modelo federativo. Eu, como contribuinte, pago R$10 em tributo. R$1,60 vai aqui para Maringá, que vai para o cofre do Ulisses, da prefeitura, R$2,40 para o cofre do Ratinho e mais de R$5, R$6 vai para o cofre da União. E esses R$5, R$6, 30% gastam de juros da dívida pública. Onde eu quero chegar? O modelo federativo nosso, Paraná, nós mandamos 60 bilhões para a União e volta 20. Já deve 40. A União nos deve 40. E eu vou ter que agora retirar ICMS que eu estou pagando a conta da saúde para pôr no caixa da União, dinheiro do Paraná, não dá. O que nós vamos fazer agora, um programa que o governador vai lançar agora em 30 dias, é um cashback do ICMS. O ICMS, em vez de dar para a União, em vez de baixar o recurso, vou dar para o cidadão. Então, quem vai lá abastecer na bomba, então eu abasteci R$100. Quanto é o percentual de ICMS? Deu R$15 de ICMS, um número hipotético. Então, esse R$15 entra como crédito no Nota Paraná, cashback, ele pode pagar qualquer coisa, pode retirar o dinheiro, o percentual desse ICMS para do cidadão paranaense. Isso estimula o consumo e o dinheiro fica na nossa economia. Agora, por que vou mandar dinheiro para a União de novo, para o governo federal? 30% do que nós mandamos vai pagar juros da dívida pública. E o modelo, que é o modelo federativo distorcido, todo esse recurso que nós mandamos, 60 bilhões e volta 20 bilhões para o Paraná. Então, nosso déficit é 40, 45 bilhões com a União, que não manda o dinheiro de volta, e nós temos que mandar um pedaço do ICMS. Então, a discussão é que está caro a gasolina? Está caro. Qual é o problema da causa da gasolina? É uma ancoragem de política pública em cima de uma questão dolarizada. É uma empresa que entra no perfil, então, ela é gestão privada, dando 30, 40 bilhões de lucro por ano à Petrobras. Não tem intervenção. Então, o Brasil precisa entender o que acontece. E quando você está ancorado numa política pública e o Brasil turbulento em questões políticas, reflete efetivamente no dólar, que vai impactar na inflação do combustível. Então, esse é um dilema, mas a pergunta é, não adianta a gente ficar resolvendo problemas paliativos. A causa do problema é o modelo federativo, é o modelo do sistema tributário nosso que é arcaico, e tudo seria resolvido se tivesse uma política, se tivesse uma grande reforma tributária para equalizar essa distorção que nós temos. O dinheiro devia ficar no município, né? Eu brinco sempre lá em Chicago. O prefeito de Chicago não quer ser governador do estado de Illinois, porque o dinheiro está na cidade. É mais importante ser prefeito naquela cidade do que governador do estado. Porque o recurso, os problemas estão concentrados nas cidades. Então, essa é uma grande discussão que o Brasil precisa urgentemente fazê-la para a gente não ficar nessa discussão, às vezes, vazia. ICMS, baixo ICMS, a raiz do problema não é esse, é muito mais profundo. E rapidamente, será que era possível ter só União e municípios? A figura do Estado, não é porque as pessoas vivem no município, né? Eu também não consigo falar, eu moro na União, eu moro no Estado, é as cidades, né? Se tivesse o nosso modelo é um modelo federativo, diferente dos Estados Unidos, que é confederativo, onde os estados têm mais autonomia. Ou se nós tivéssemos um modelo onde os estados, os municípios tivessem mais autonomia sobre a legislação. O Estado, por exemplo, do Paraná, nós podemos legislar sobre meio ambiente, direito do consumidor e mais nada. As câmaras municipais podem legislar sobre 3 ou 4, 5 assuntos e mais nada. Então, há também uma interrupção de poder legislar sobre os interesses. Nós estamos discutindo questões da Amazônia, na mesma intensidade estamos discutindo o problema em Maringá. São realidades muito diferentes, mas, infelizmente, esse é o modelo que nos rege. Fernando Tupan. Bom dia, Guto, tudo bem? Bom dia, Tupan. O Atlético não ganhou do Flamengo, mas semana que vem nós temos O Atlético não ganhou do Flamengo, mas semana que vem temos revanche.
A minha pergunta... O está rindo aqui, meteram a mão no Atlético, um gol de pênalti. Quem meteu a mão foi o zagueiro do Atlético, Ah, na cara do louco. Rodrigo Caio. Vai, Tupã. Eu vou partir pelo seguinte. Essa semana nós tivemos a cassação do mandato do subtenente Everton. E nos próximos dias, nas próximas semanas, vamos julgar se o Fernando Francischini vai ser cassado novamente, se vai perder os votos. Isso pode dar uma mexida na política paranaense. Nós vamos ter alguns deputados novos na Assembleia e deputados, por exemplo, de Maringá, como o do Carmo, deve perder o mandato se o Francischini perder os votos. O que vai acontecer a relação da Assembleia com o governo estadual se ocorrerem essas mudanças? Muito bom, essa é uma pergunta instigante, porque, de fato, nós estamos aguardando decisões aí dos tribunais sobre a questão do deputado Francischini, né? E que isso implica, tem um efeito muito forte, porque ele foi um puxador de votos, fez quase 430 mil votos, trazendo uma legenda, mais 3 deputados com ele. E se, de fato, falta mais um voto para poder cassá-lo, pelo que nós conversamos com técnicos, com o pessoal aí do mundo jurídico, de fato haverá perda de mandato, descarregando, né? Limpando todos os votos da legenda. Isso muda a configuração política. Entrariam novos 4 deputados e sairiam os 4 deputados do PSL em função da perda dos votos do deputado Francischini. Do ponto de vista Assembleia Legislativa, isso muda a dinâmica, né? Já fomos avaliar quem que são os deputados que entrariam, muda o dia a dia da Assembleia, tem toda a questão, o Francischini é presidente da CCJ, muda o fluxo político dentro da Assembleia. Agora, essa é uma discussão profunda, né? De ver também os tribunais querendo dar uma resposta contundente sobre toda a questão da fraude de urnas. É uma decisão política também do tribunal e infelizmente, o deputado Francischini está nessa baila com toda uma tese muito forte dos tribunais em cima da questão das fake news. Eu diria nem pelas fake news, a questão é justamente o questionamento da validade do processo eleitoral da urna eletrônica. Então, é uma discussão muito ampla, né, que extrapola as nossas fronteiras e é uma decisão política. A gente vê um esforço muito grande também do tribunal em punir, e o Francischini mais o PSL e os deputados estão aí sofrendo, angustiados, esperando a decisão final. Mas, sem dúvida nenhuma, isso mexe todo no tabuleiro eleitoral, no tabuleiro político do Estado do Paraná. Luiz Neto. Primeiro, bom dia, Guto. Eu queria, na verdade, todo mundo falou sobre coisas técnicas, né? Eu queria falar sobre política. A gente recentemente presenciou na ASSIM o soldado Adriano José, deputado estadual, lançar o seu nome ao Senado na ASSIM. E alguns prefeitos, né, vêm manifestando apoios voluntários, algumas lideranças, entre elas ontem o prefeito Ulisses Maia, que disse na televisão da necessidade de oxigenação do Senado, né? A gente estava falando antes da entrevista de políticos que a gente não vê, né, que somem, e alguns deles são senadores que, como o prefeito Ulisses Maia disse ontem em entrevista, vieram na campanha e não retornaram a Maringá desde 2018. Resumindo, trocar a velharada, né? Trocar o pessoal Oxigênio, que tá lá, juventude. Né? Como é que você vê esse apoio? Como é que você vê tudo isso? Bom, primeiro a gente fica envaidecido, né? Tantas lideranças importantes. Ontem o prefeito Ulisses fez um comentário aí muito contundente. E o Ulisses é o nosso maior prefeito, né? Uma grande prefeitura do PSD no Paraná, né? É a prefeitura de Maringá. E o que representa o prefeito de Maringá nesse tabuleiro político estadual. Eu fico, naturalmente, agradecido, envaidecido pela lembrança, naturalmente, pelos deputados. Os prefeitos estão empurrando, sentindo que é a necessidade de um novo ciclo, de uma nova perspectiva em outras posições, porque, de fato, há uma desconexão política, muitas vezes, de alguns parlamentares. Isso é natural que haja uma oxigenação. Agora, uma candidatura ao Senado, o que nós aguardamos são reflexos dos palanques eleitorais, né? Então, por exemplo, assim, quem será o palanque eleitoral do presidente Lula? Quem será o palanque eleitoral, né, do Bolsonaro? Como é que se dará essa configuração? E isso vai descendo, o palanque, esse reflexo eleitoral vai descendo para a chapa de Senado.
Eu vou responder que nem político agora, viu, Lindeto? Eu estou preparado, estamos aquecidos, estou alongando na beira do campo. Consultar a base. Consultar a base. Se tiver possibilidade de disputa, é lógico que eu estaria feliz e não teria medo nenhum, receio nenhum de qualquer disputa, não está pronto e preparado. Mas é natural que é uma construção maior, né, partidária, com essa lógica de reflexo eleitoral dos palanques, que nós estamos aguardando que começarão as definições a partir de janeiro e fevereiro. Kim Rafael. Bom dia, secretário. Você chegou a falar ali a respeito, né, do combustível e tal. Eu queria que você explanasse aqui qual que é a avaliação que o governo está tendo sobre o projeto, né, que vai ser discutido no Senado agora, sobre a fixação do ICMS. Tá? E, efetivamente, qual que são as medidas que o governo vai fazer para tentar ajudar também, né, a população paranaense, já que arrecada também o ICMS. Tem uma coisa que eu não gosto do presidente Bolsonaro, é o discurso de que ficar jogando culpado, sabe? Colocar culpa nas pessoas e tal, e não rogar para si a responsabilidade também. Eu acho isso, inclusive, uma narrativa populista, que eu sou contra. Então, eu queria saber efetivamente o que o Estado vai fazer pelo Paraná no que se refere ao combustível. Tá bem. Kim, essa é uma pergunta importante. Sim. O que o Estado vai fazer é um cashback do ICMS, porque o que está caro é o combustível, lá está na ponta, ele realmente está elevado o valor. Aí quando você mostra a composição do preço, o ICMS é um dos vilões da composição do preço. Uma grande pergunta mas se o ICMS é o mesmo de 5 anos atrás, por que o vilão é o ICMS? Essa é a lógica, né? Mesmo assim, nós vamos fazer essa estimulada no cashback, e o cidadão que vai pagar R$100 vai ter um 4, 5 reais em retorno. Então o valor do combustível, preço médio para o cidadão vai retornar. É uma das alternativas que nós temos, justamente fazer um cashback, porque não mexer na alíquota. Porque a alíquota é uma questão do CONFAS. Essa proposta do Lira de nivelar o preço médio do combustível, primeiro, você passar pelo CONFAS, onde a congregação dos secretários de Fazenda e sempre é deliberado conjuntamente. E o Congresso acaba por interferir em uma alíquota estadual. Então, também tem uma discussão da legalidade dessa proposta, que é uma iniciativa do Congresso, mas que não tem o respaldo de grande parte dos estados, né? Você vai no estado do Sergipe, um outro estado que é desalinhado do presidente, o pau está comendo, porque, pelo menos, vem cá, essa proposta atende A, B ou C, mas não atende a realidade que é, de fato, modificar esse plano tributário. E toda vez que você baixa uma alíquota, você tem que apontar quanto você tem que compensar. A iniciativa do próprio governo do Estado, se eu mudar, vou reduzir a alíquota de 1% do ICMS, imaginar que seja um número hipotético, 500 milhões, onde é que eu vou trazer a receita? Você tem que apontar um incremento de receita. Então, eu vou ter que aumentar o tributo para poder compensar. Funciona assim. Então, assim, com toda franqueza, uma medida demagógica, jogar um pouco de fumaça no Congresso sobre o tema. E essa conta da proposta do governo federal, o prejuízo para o Paraná seria de 2,1 bi. Nossa. O déficit, ou seja, nós já mandamos 60 milhões, retorna 20 bi. E a proposta está no Congresso como está, mais déficit de 2,1 bi para o caixa do Estado. Eu estou sendo um pouco barrista, assim, a gente fala, nós somos todos brasileiros, mas cansado de pagar essa conta. Manda 60 bi, volta 20 bi, nós temos que ficar discutindo um ponto que não leva nada para o Paraná. Então, às vezes, tem que defender um pouquinho o nosso interesse. A bancada está mobilizada, nós já funcionamos deputados federais, Senado, falou, pelo amor de Deus, gente, vamos pôr um pouquinho, organizar a casa, que não dá para toda hora nós ficar com uma tese maluca, nós carregando o piano do Brasil, com déficit sempre nessa conta. O que vale, o impacto mesmo é o cidadão, como está na bomba. Então, como é que resolve o problema na bomba? Efetivamente, sem prejuízo para o Paraná. Se o Amazonas, o Sergipe, o Paraíba tiver uma proposta que eles ajudem a pagar a conta, é uma coisa. Agora, uma proposta para o Paraná pagar a conta de novo, aí não dá. Então, nós vamos fazer uma conta diferente aqui. O cashback, que é na hora já paga o combustível e já sai com crédito do ICMS. Nós vamos dar o amparo do ICMS para o cidadão paranaense, para pagar, consumir aqui e gerar economia aqui. Pamela Bussolini. Secretário, nós estamos passando por um momento difícil, né, não só no Paraná, no Brasil, no mundo, e o reflexo, né, do fechamento, dos lockdowns, enfim, foi muitas empresas fechando e muito desemprego. Eu queria saber se o governo do estado está fazendo algo no sentido de criar vagas, incentivar a contratação de pessoas novamente, e também dos jovens que estão com tanta dificuldade de se inserir no mercado de trabalho.
Quais estão sendo as medidas do Estado para ajudar nessa área? Pô, mas primeiro, bom dia, que bom ter uma mulher até que enfim aqui, né? Que coisa boa, você era muito homem aqui, agora tá melhorando o programa, né, Carioca? Damos um F5 aqui. O F5, atualizou. Pamela, essa pergunta é importante, como é que a gente tem encarado a pandemia, o governo, o Estado? Primeiro era todo o foco na questão da saúde. Né? Ampliação dos leitos no primeiro momento, vacinação agora no segundo momento e está fluindo e os números já são perceptíveis a redução da pandemia. A segunda perna desse processo é a questão econômica. Quando a gente fala em economia, emprego, prato de comida dentro de casa dos paranaenses. Né? Inflação, que é esse assunto que nós estamos também, está dentro desse processo econômico, e felizmente a estratégia da economia e os números do Paraná são muito bons. Nossa indústria no semestre cresceu 15%. O que significa isso? Se o Paraná fosse um país, nós cresceríamos mais que a Alemanha, que o Japão, que os Estados Unidos. A economia a indústria está puxando bastante esses números. O comércio e serviço, crescemos 7%, que é o grande gerador de empregos. Né? Então, os dados econômicos são muito bons e o Paraná é surpreendente isso. Nós tivemos o melhor semestre dos últimos 10 anos. 150 mil vagas novas de carteira assinada. Então, em tese, a coisa está caminhando. Mas onde nós identificamos um problema muito grave? No primeiro emprego. Porque a Organização Internacional do Trabalho mostra justamente isso. A economia está voltando a fluir, mas o jovem ficou com um sonho interrompido. Eles estão saindo terceiro do ensino médio para entrar na faculdade, parou um pouquinho, alguns perderam o estímulo, outros não estão querendo ir para a escola. Na hora de ingressar no mercado de trabalho não tem vaga, porque a empresa, no processo de contingenciamento, falou, vou manter meus funcionários, não vou demitir ninguém, mas não vou contratar. Então nós temos aí milhares de jovens do Paraná buscando uma alternativa de emprego. Nós ontem fizemos aqui um primeiro ato do Cartão Futuro, que é um programa que a gente confia muito, tivemos lá com o prefeito Ulisses, com liderança, onde o Estado paga metade do salário e a empresa paga metade do salário. Então o Estado paga lá R$350, R$400 e a empresa paga R$350, R$400. Desde que ele esteja na escola, com assiduidade, meio período, vai ter um dinheirinho para poder compor a renda, sobretudo os mais vulneráveis. É isso que a gente está muito preocupado nesse momento. Então a gente brincou ontem lá no Paraná, nós vamos ensinar a pescar. Vamos dar peixe não, vamos ensinar a rapaziada a pescar. Então vamos pagar metade do salário para empregar essa massa jovem que quer oportunidade e está muito feliz com um programa que tem tido uma grande adesão. Agora, qual é o terceiro ponto desse tripé que a gente tem que falar também aqui agora? É a questão social. Tá? Porque com inflação alta, pandemia, todo aspecto psicológico, o pessoal, os mais vulneráveis sofrem muito na pandemia e sim tem que ter um olhar para as pessoas mais carentes, mais vulneráveis, porque isso tem um rebote lá na frente, que às vezes não olha agora, na segurança pública. Aumenta a criminalidade. Então a gente não pode romper esse tecido social, tem que estar tudo sair em bloco. Não adianta uma parte da economia, um Paraná inovador, um Paraná industrializado vai na ponta e nós estamos com bolsões de pobreza desconectados da realidade. Então agora o grande olhar do Estado passa a ser a questão social para o final do ano e a questão do emprego. Nós estamos trabalhando muito forte então no primeiro emprego, na juventude, que precisa ter uma alternativa de renda e precisa estar inserido rapidamente no mercado de trabalho.